Oi, meus amores, sejam muito bem-vindas à nossa quarta aula e hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito difícil para algumas pessoas, que é o que fica e o que sai do nosso guarda-roupa. Vamos lá! Se você tem dificuldade na hora de fazer o desapego no seu guarda-roupa, escolher o que vai ficar, o que vai sair, essa aula é para você. Hoje a gente vai conversar sobre quais critérios usar e qual a melhor forma de fazer essa limpeza, né, esse detox do guarda-roupa, para que você saiba realmente o que fica, o que não fica. Para mim o principal é esse, a gente conseguir entender por que tá saindo e por que tá ficando. Porque também tirar só por tirar não faz sentido algum. E também ficar com várias peças pro resto da vida nem sempre é uma boa opção. Então vamos conversar sobre isso agora. Esse processo que a gente chama na consultoria de closet cleaning nada mais é do que retirar do nosso guarda-roupa tudo aquilo que não serve ou que não representa mais o nosso estilo, não faz mais parte do nosso dia a dia, a gente já não usa, a gente não gosta. Esse fator mesmo de não representar mais o nosso estilo atual, porque como eu sempre falo para vocês, principalmente nas minhas redes sociais, é que o nosso estilo, ele muda conforme o tempo. É óbvio que tem ali uma essência, algo que é nosso e que a gente vai carregar para o resto da vida, mas dependendo da fase que a gente está passando, a gente vai ter alguns elementos novos ali. Então é importante a gente entender isso, principalmente na hora de fazer esse limpa, né, no guarda-roupa, que cada fase da nossa vida pede coisas diferentes, é um novo eu, é uma nova forma da gente se mostrar para o mundo. Então, quando a gente entende isso, fica mais fácil compreender por que a gente precisa fazer esse movimento de limpeza, né? Esse movimento de tirar aquilo que não nos representa mais, tirar aquilo que não serve, que a gente não usa, para abrir espaço para coisas novas, caso você queira também trazer esses elementos novos para o seu guarda-roupa. Normalmente a gente tem o hábito de fazer essa limpeza ou no começo do ano, lá em janeiro, ou então no final do ano, em dezembro, porque normalmente a gente une com o ritual de passagem do ano, né? Então esse ritual de encerramento de ciclo, encerramento do ano, e a gente quer renovar as coisas. Então por isso é que normalmente essa limpeza mais pesada acaba acontecendo ou em dezembro ou em janeiro, porque é um momento simbólico mesmo, é um momento que a gente está conectado com a finalização de um ciclo e o início de outro. A gente tem esse pensamento, né, de que a gente precisa iniciar um novo ciclo de uma forma mais leve, de uma forma nova, então a gente usa esse momento normalmente para fazer essa limpeza. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que esse momento de closet cleaning pode acontecer em qualquer época do ano, em qualquer momento que você sinta necessidade, independente se é começo ou final do ano, quando você sentir necessidade, qualquer momento que você olhar para o seu guarda-roupa e falar: preciso tirar algumas coisas daqui, preciso reorganizar, preciso entender isso aqui melhor e me ver aqui também de uma forma melhor. Então agora eu vou contar para vocês quais são os melhores critérios para se usar na hora de fazer essa limpeza no guarda-roupa, né? Esse detox aí, tirar ou deixar o que você quer. Então vamos conhecer esses critérios. Então vamos começar com os critérios do que fica no seu guarda-roupa. Isso quer dizer que aqui a gente vai avaliar as peças que vão realmente continuar com você. E quando eu falo peças, eu estou falando de roupas, acessórios, sapatos, tudo que você tem no seu guarda-roupa, tudo que você usa no seu look, tá bom? Então, os critérios que a gente vai utilizar para entender o que fica realmente no nosso guarda-roupa são os seguintes. Então, o primeiro critério que a gente vai utilizar aqui é avaliar se as roupas são confortáveis e se estão na numeração correta. Isso é muito importante para a gente poder ter um guarda-roupa que funciona, um guarda-roupa que realmente atende às nossas necessidades, que é roupas confortáveis. O que significa roupas confortáveis? Roupas que caem bem no nosso corpo, que nos dão mobilidade, que a gente pode mexer, que a gente pode fazer o que for, que elas continuam confortáveis. E a numeração correta, eu acho que eu não preciso nem, né, explicar demais aqui para vocês, que é aquela roupa que tá de acordo com o nosso corpo atual, nosso corpo de hoje. Segundo critério, é um critério muito importante, são as roupas que fazem você se sentir bonita. Aquelas roupas que você coloca, olha no espelho e fala: nossa,
fiquei linda, maravilhosa, essa roupa fica muito bem em mim. Isso tem a ver com o primeiro critério, né, que é a roupa confortável na numeração correta, porque normalmente a gente vai se sentir mais bonita, a gente vai se sentir bem quando a roupa tá confortável e tá na numeração correta, porque aí ela não vai deformar o nosso corpo. Terceiro critério para você avaliar se o item vai ficar ou não no seu guarda-roupa é se a peça está em bom estado ou se é possível fazer ajustes com facilidade. O que isso quer dizer? Primeiro que a peça tem que estar ok, né, para você continuar usando, que realmente seja usável no seu dia a dia. E caso necessite de algum ajuste, que seja fácil fazer um ajuste. Então, por exemplo, precisa colocar um botão, precisa fazer a barra, ou então precisa trocar o zíper que estragou. Isso são ajustes fáceis. Não ter que refazer a peça, remodelar ela toda para poder dar certo. Então, se o ajuste for fácil e você tiver aonde levar para fazer esse ajuste, aí sim essa peça fica, tá bom? Quarto critério são as peças que falam sobre o seu estilo. Então, todas aquelas peças que realmente condiz com o seu estilo atual, que você se sente representada por elas, que elas conseguem contar um pouco sobre você, essas peças vão ficar com certeza. E por último, mas não menos importante, até acredito que esse critério seja um dos principais, é que as roupas precisam combinar bem entre si. Então, você não vai deixar aquela peça que não combina com nada. Você vai deixar as peças que realmente conseguem fazer combinações com aquilo que você já tem, que você consegue fazer pelo menos 3 combinações diferentes usando aquela peça. Então, quando você for avaliar aquilo que você tem no seu guarda-roupa, como eu disse anteriormente, roupas, sapatos, acessórios, avalie se elas transitam bem em vários tipos de combinação, tá bom? Se a resposta for sim, se ela conseguir transitar bem nessas combinações diferentes, então é uma peça que vai ficar. E agora a gente vai aprender os critérios de avaliação para as peças que vão sair definitivamente do nosso armário. Primeiro critério aqui são roupas desconfortáveis e ou que estejam na numeração errada. E numeração errada, gente, pensando no seu corpo de hoje, a numeração que você usa hoje. Então, roupas que são desconfortáveis, que não te dão mobilidade, que você tem que ficar ajustando o tempo inteiro, você fica preocupada, né, se tá ok ou não, se tá no lugar certo. E a numeração errada, seja numeração maior ou numeração menor do que a sua numeração de hoje, também são itens que precisam sair do guarda-roupa. Segundo critério aqui para as peças que vão sair do nosso guarda-roupa é observar se a gente tem roupas que deixam a gente insegura. E quando eu falo deixar insegura, é no sentido de deixar a gente realmente preocupado se alguma coisa tá errada. Um exemplo, às vezes você coloca uma blusa com um decote muito grande e você fica o tempo inteiro mexendo no decote, com medo de estar aparecendo alguma coisa, com medo de, né, aparecer o que não deve. Então, roupas que te deixam insegura, que toda hora você tem que ficar checando, toda hora você fica preocupado se tá mostrando demais ou se não tá legal. Essas roupas, elas precisam sair, porque elas não fazem bem pra gente. E se a gente fica o tempo inteiro querendo esconder, né, esse exemplo que eu dei, não é uma roupa que vale a pena ter. Se é uma roupa pra eu esconder, é melhor eu nem ter. Terceiro critério são as peças que geram sentimentos de frustração, seja frustração com o nosso corpo, com o nosso momento de vida, memórias afetivas. Vou dar exemplos para vocês de peças que podem trazer frustração pra gente, tá? Então, começando com essa parte de frustração com o corpo. Sabe aquela roupa que às vezes a gente guarda de numeração muito, muito menor, que um dia a gente usou, mas que hoje não serve, a gente usa uma numeração maior? Mas aí a gente guarda com aquele propósito de, eu vou emagrecer e eu vou servir nessa calça, por exemplo. O que acontece? Toda vez que você olhar para a calça, tentar entrar nela e não dar certo, você vai alimentar o sentimento de frustração, você vai ficar preso naquela memória de 5, 10 anos atrás, em que você conseguia entrar naquela peça e não entra mais, e aí vai vir todo esse movimento de se sentir mal, porque você não consegue mais entrar numa calça que hoje não faz sentido algum para você. Então, isso é um exemplo de uma roupa que pode trazer frustração em relação ao seu corpo. Exemplos de roupas que podem trazer sentimento de frustração em relação ao momento de vida é a gente ter roupas ali que a gente vai fazer comparação de, nossa, quando eu usava essa roupa, eu tava dessa forma, eu tava bem, ou eu tava
enfim, de determinada forma que hoje eu não estou mais. E às vezes isso pode sim trazer frustração. Às vezes pode ser, né, aí um exemplo de, é uma roupa que eu usava para trabalhar em tal lugar e eu não trabalho mais lá. Isso pode gerar um sentimento não muito legal. E quando eu falo de roupas que podem gerar sentimento de frustração por conta de memórias afetivas, também é nesse sentido. Às vezes é uma peça que lembra a gente de alguma situação que não foi tão legal, algum momento de vida que também não foi muito legal, e a gente guarda ali. E a gente não precisa disso, a gente não precisa desses lembretes diários de frustração. Pelo contrário, as nossas roupas, elas precisam fazer a gente se sentir bem, a gente se sentir viva, a gente se sentir ok, né, com o nosso corpo, ok com o nosso momento de vida, ok com as memórias que a gente está criando hoje. Então, todas essas peças que podem trazer algum sentimento ruim para você, não vale a pena manter. Outro critério importante para você avaliar a peça que vai sair é as peças que não comunicam nada do seu estilo. É a famosa peça boba, sabe? Aquela peça que tá ali, às vezes ela é até funcional, mas ela não comunica nada, ela não fala nada sobre você, ela não fala nada sobre o seu estilo, às vezes até atrapalha, né? Passa uma mensagem que não é a que você quer passar realmente. Então essas roupas que não comunicam seu estilo, ou que talvez fizeram parte do seu estilo há anos atrás, mas hoje já não condiz mais com o estilo atual, também não vale a pena manter, porque elas não vão trazer nenhuma informação que realmente vai contribuir para sua imagem. E o último critério aqui são as roupas que você não consegue combinar com o que já tem. Como eu tinha falado anteriormente para vocês, não adianta eu ter uma peça que às vezes eu acho linda, maravilhosa, mas não combina com nada. As nossas peças, elas precisam combinar entre si, até mesmo para o nosso guarda-roupa ser fácil, né? Para a gente conseguir fazer combinações com facilidade e não perder tempo no nosso dia a dia. Então, se você tem essa peça aí que você não consegue usar porque ela não combina com nada, é a hora de se desfazer dela. Agora que a gente já sabe quais critérios usar para poder decidir o que fica e o que sai, eu preciso dizer para vocês que esse momento precisa ser um momento especial, tá? Precisa ser um momento que você realmente vai se conectar com aquela atividade, que você realmente vai estar ali por inteiro. E por que eu falo isso? Porque todo movimento de mudança na nossa vida, ele precisa de cuidado, precisa de carinho. Pri, mas eu só tô tirando roupa do meu armário, o que tem de mais? Por que eu não posso fazer em qualquer dia, de qualquer forma? A gente não pensa muito sobre isso, mas a verdade é que as nossas roupas, elas carregam muitas memórias afetivas. E fazer esse momento de desapego pode mexer com algumas questões internas, sim. Quando a gente pensa que são só roupas, a gente desqualifica aquilo que a gente viveu, aquelas memórias, as lembranças que surgem a partir daquela roupa. As nossas roupas, elas contam histórias, elas trazem sentimentos, sim. Então, o desapego não é só tirar a roupa do cabide, mas é a gente se desfazer um pouquinho de uma memória que talvez foi importante, é desfazer de alguma situação que a gente vai lembrar pro resto da vida. Então, poder fazer esse momento de detox de uma forma tranquila, de uma forma que você vai estar conectada e entendendo realmente por que você está tirando aquela roupa dali, vai fazer o processo ser muito mais leve, muito mais gostoso e você vai ter muito mais consciência do que está acontecendo ali. Não vai vir aquela sensação depois de, ai meu Deus, o que eu fiz? Por que eu tirei essa roupa daqui? Eu quero ela de volta. Então, quanto mais você estiver tranquila, consciente, realmente focada ali naquela atividade, mais fácil vai ser. Então escolha um dia tranquilo, um dia que você vai ter tempo suficiente para fazer essa atividade, que você realmente vai conseguir estar conectado. Coloca uma playlist que você gosta, coloca suas músicas, pega as roupas, experimenta, vê se realmente você não quer. Se despeça mesmo das peças que talvez foram mais importantes, que você usou em momentos importantes da sua vida, mas que hoje você já não quer mais. Faça esse momento ser um momento gostoso e não um momento qualquer de tristeza que depois você possa se arrepender. E outro ponto importantíssimo na hora do desapego é: não se force a desapegar de coisas que você ainda não consegue. Sim, existem roupas que a gente olha e fala, ai, eu não tô usando, mas eu não consigo desapegar dela agora. E tá tudo bem, tá?
esse momento de desapego não quer dizer que você vai ter que se livrar de metade do seu guarda-roupa, que você vai ter que tirar muitas peças, nada disso. Você vai tirar aquilo que você sente necessidade de tirar e vai respeitar ao máximo o seu tempo, os seus pensamentos, os seus sentimentos, tá bom? Tudo no seu tempo certo. Não se obrigue a desapegar daquilo que você ainda não consegue. Se você tá com muita dificuldade de desapegar de algumas peças, o que eu sugiro é: faz um montinho dessas peças, coloca elas em algum lugar específico e deixa elas lá. Com o tempo, você vai percebendo que você não tá usando, que não tá fazendo falta mesmo, e aí você mesmo vai conseguir ter essa percepção e depois desapegar dessas peças. Então, deixa aí guardadinho, deixa quietinho, que com o tempo você vai percebendo que tá tudo bem desapegar delas. E se você se desapegar de uma ou duas peças só, não ache que você fez um péssimo trabalho, tá? Porque o desapego não é sobre quantidade, mas é o quanto que aquilo vai poder melhorar o seu guarda-roupa e deixar ele mais leve e você também. Então, você pode desapegar de uma peça, você pode desapegar de 20 peças. Isso vai depender de você, de como você está se sentindo, do que você acha que vai ser melhor para o seu guarda-roupa, tá bom? Não existe o guarda-roupa dos sonhos igual, o padrão. Isso não existe. Cada um de nós temos o nosso próprio guarda-roupa dos sonhos. O meu é diferente do seu, que é diferente da outra aluna que está assistindo essa aula, e tá tudo bem, tá bom? Respeita seu processo, respeita o seu tempo e o seu guarda-roupa. Se na hora que você for fazer seu desapego surgir alguma dúvida, manda lá no grupo, vamos conversar lá pelo Telegram, vamos tirar todas as dúvidas, vamos compartilhar os desapegos também, eu quero ver os desapegos de vocês. E amanhã, não se esqueçam, a gente tem um encontro marcado para nossa última aula. Gente, passou super rápido. Amanhã, nossa última aula aqui para criar o seu guarda-roupa dos sonhos. Então, um beijo e até amanhã!